Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, na última aula de fotossíntese, nós paramos na parte de variações de metabolismo fotossintético, certo? E se você está aqui, consequentemente, você assistiu à videoaula anterior sobre fotossíntese, etapa química e fotoquímica, certo? Hoje nós vamos dar continuidade com a variação do metabolismo das plantas. Bom, as plantas, elas são classificadas em 3 tipos de metabolismo fotossintético, tá? Nós temos as plantas C3, as plantas C4 e as plantas CAN. Então, daqui para frente, nós vamos detalhar o metabolismo separadamente dessas 3 classificações de plantas, tá? Então, eu tenho aqui fotos com exemplares de plantas C3, como, por exemplo, algumas leguminosas. Nós temos exemplo de plantas C4, como exemplo de algumas gramíneas tropicais. Nós temos exemplo de algumas plantas CAN, como algumas cactáceas, adaptadas a regiões áridas e semiáridas, tá? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos como ocorre a fotossíntese. Então, eu tenho aqui um exemplo simplificado das fases fotoquímica e química. Então, nós vimos que a fotossíntese ela tem uma fase fotoquímica que ocorre com a presença de uma energia luminosa, tá? Então, com a presença dessa energia luminosa, a planta ela passa por um processo de fotofosforilação, que aí pode ser cíclica ou acíclica, tá? Como nós vimos na aula anterior. Com a quebra de uma molécula de água, no caso da acíclica, tá? Onde nós vamos ter o resíduo de oxigênio, tá? E o elétron volta para a etapa da fotofosforilação acíclica, tá? E logo em seguida, após a fase fotoquímica, nós temos a fase química, tá? Então, gente, na fase química, eu expliquei para vocês na aula anterior o ciclo de Calvin-Benson, tá? Só que, segundo o metabolismo fotossintético das plantas, esse metabolismo ele pode ser de 3 tipos, tá? O metabolismo C3, que é o de Calvin-Benson, o C4, que é o metabolismo Kranz, que eu vou explicar para vocês mais para frente, e o metabolismo CAN, que é o ácido das crasuláceas, tá? Então, entendido isso, vamos adiante. Bom, no ciclo de Calvin-Benson, como nós vimos na aula anterior, nós temos 3 etapas, tá? Nós temos uma carboxilação, uma redução e uma regeneração. Então, quando o CO2 ele entra no sistema, ele é capturado pela ribulose 1,5-bifosfato e a enzima rubisco, que é a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, vai carboxilar essa reação e transformar em um ácido de 3 carbonos, que é o ácido 3-fosfoglicérico, tá? Esse ácido 3-fosfoglicérico, ele vai ser reduzido, tá? E para isso, essa reação de redução, ela precisa de um ATP e de um NADPH, cujas substâncias foram produzidas na fase fotoquímica. Lembra lá, na fotofosforilação, certo? Então, essas substâncias são utilizadas agora na fase química. E elas são reduzidas, tá?
Elas são utilizadas para reduzir o ácido 3-fosfoglicérico em um ácido gliceraldeído 3-fosfato, tá? Um ácido não, desculpa, no gliceraldeído 3-fosfato, certo? Esse gliceraldeído, ele vai ser transformado em uma triose fosfato e é a partir daí que nós temos o amido e a sacarose como substratos da reação do ciclo de Calvin-Benson, da reação química da fotossíntese, tá? Logo em seguida, ele vai ser regenerado. Então, essa triose fosfato, ela vai ser regenerada através da ribulose 5-fosfato, tá? Que vai utilizar um ATP para recomeçar novamente o ciclo. Então, o ciclo das plantas C3, ele é mais simples do que os da C4 e o das plantas CAN, tá? Vamos adiante. Bom, gente, nas plantas 4, já é um pouco diferenciado, como eu disse. Elas apresentam uma estrutura denominada anatomia Kranz, tá? Que é um feixe vascular rodeado por células da bainha e apresentam cloroplastos sem grano, tá? Então, nas plantas C4, a anatomia Kranz, ela acontece no feixe vascular das células da bainha, tá? E no mesófilo foliar, certo? Então, acontece tanto no feixe vascular das células da bainha, como no mesófilo foliar, enquanto que nas plantas C3 ocorre somente no mesófilo foliar, tá? As duas vias de fixação de CO2 estão separadas espacialmente, tá? A rubisco nas células da bainha e a pepicase no mesófilo foliar, que eu vou explicar mais para frente o que é a pepicase. Não ocorre, gente, nesse metabolismo, nessa anatomia, não ocorre fotorrespiração, certo? Que é quando a planta utiliza o oxigênio ao invés de liberar para a atmosfera, tá? E o gliceraldeído, ele é reduzido a um açúcar de 4 carbonos, tá? Um exemplo são as gramíneas tropicais, como eu mostrei para vocês na foto anterior. Então, vamos olhar aqui, vamos verificar a diferença entre a anatomia das plantas C3 e a anatomia das plantas C4. Então, na anatomia das plantas C3, a fotossíntese, ela acontece no parênquima lacunoso, tá? Que é no mesófilo foliar. Nas plantas C4, além do mesófilo, ocorre nos feixes da bainha, certo? Então, nas plantas C4, a fixação inicial de CO2 ocorre nas células mesofílicas. Então, nós temos aqui um esquema simplificado da anatomia Kranz, tá? Onde eu tenho as células do mesófilo e as células da bainha do feixe vascular, tá? Então, o que é que acontece? O CO2, ele entra nas células do mesófilo foliar e é transformado pela fosfenolpiruvato carboxilase, que é uma enzima, em ácido oxalacético, tá? Então, o fosfenolpiruvato, ele é transformado em ácido oxalacético, que é um ácido de 4 carbonos. Esse ácido oxalacético, ele vai ser transformado, uma parte, ou em malato, ou em aspartato, tá? Esse malato, ele vai para as células da bainha, do feixe vascular da bainha, e é transformado em piruvato, tá? Com o consumo de CO2. Esse CO2, ele vai para o ciclo de Calvin-Benson, que é aquele ciclo que a gente viu anteriormente, tá? E novamente esse piruvato é levado às células do mesófilo e transformado em fosfenolpiruvato,
tá? E assim recomeça o ciclo da anatomia crans, tá? Então, isso aqui é o que acontece na anatomia crans das plantas C4, tá? Então, o primeiro composto possui 4 carbonos, que é o ácido oxalacético ou oxalacetato, tá, gente? Tanto faz. Bom, gente, nas plantas CAN, que são as plantas do metabolismo ácido das crasuláceas, tá? É um pouco diferenciado das plantas C4. Então, nós temos uma parte da fotossíntese acontecendo à noite e uma parte, da fotossíntese não, da fixação do CO2 à noite e uma parte durante o dia, tá? Então, o que é que acontece? O CO2, ele é fixado à noite. Por quê? Porque nas plantas CAN, elas são muito bem adaptadas a regiões áridas e semiáridas. Inclusive, elas têm espinhos, elas têm, geralmente, por exemplo, as palmas forrageiras. A palma forrageira, ela tem os cladódios, tá? Para acumular água. Então, elas são plantas extremamente adaptadas a regiões de baixa precipitação, tá? Então, elas abrem os estômatos à noite, certo? E elas conseguem capturar CO2 durante a noite. Então, elas capturam CO2 durante a noite e a pepicase, ela transforma a glicose 6-fosfato através da glicólise. Desculpa. A fosfenolpiruvato é transformado através da carboxilase no ácido oxalacético, tá? Esse ácido oxalacético é transformado em malato e esse ácido málico é armazenado no vacúolo para ser utilizado durante o dia. Então, esse malato é utilizado durante o dia, é transformado em piruvato. Parte desse piruvato ele é transformado em carboidrato, que são armazenados durante a noite, tá? E transformados em glicose 6-fosfato. Então, gente, o que é que acontece? Eu tenho uma absorção de CO2 pela pepicase durante a noite e eu tenho uma absorção de CO2 durante o dia que vai para o ciclo de Calvin-Benson que estava armazenado no vacúolo, tá? Através de um malato. Ok? Então, é basicamente isso que acontece nas plantas CAN. Gente, e eu preciso falar para vocês sobre a eficiência do uso da água. Por quê? Porque as plantas CAN, elas usam a água muito mais eficiente do que as plantas C3. Nós temos aqui um exemplo. Então, as plantas CAN, elas perdem de 50 a 100 gramas por grama de CO2, para um ganho de grama de CO2, tá? Enquanto que nas plantas C3, ela precisa perder de 400 a 500 gramas de água para formar um CO2. Desculpa, para ganhar, no caso, um CO2, tá? Então, as plantas CAN, elas são muito mais eficientes do que as plantas C3 e mais eficientes também do que as plantas C4. Nas plantas C4, elas precisam perder de 250 a 300 gramas de água para 1 grama de CO2, certo? Então, assim, as plantas CAN, elas são muito mais adaptadas a regiões de aridez ou semi-aridez. Quanto à distribuição de carbono, as plantas CAN representam 6% das plantas do planeta, as plantas C4 1% e as plantas C3 93%, tá? Então, nós temos uma grande abundância aí de plantas leguminosas, tá? Que são as plantas C3. Bom, gente, aqui nós temos algumas características fotossintéticas dos grupos de plantas, tá? Onde nós temos a anatomia foliar e as enzimas carboxilativas. Nas plantas C3, como eu falei, a anatomia foliar ocorre nas células do parênquima palissádico e lacunoso e com cloroplastos com grana, tá? Com grano. E o CO2 é capturado pelo rubisco,
certo? Em todas as células fotossintéticas. Bom, nas plantas C4, nós temos a anatomia crânis com células mesofílicas, ocorrem nos cloroplastos, tá? E células das células da bainha do feixe vascular, com cloroplastos sem grana. Bom, em relação às enzimas, há uma separação especial, onde nós temos a pepicase, que atuam somente nas células mesofílicas, e a rubisco somente nas células da bainha vascular, tá bom? Nas plantas CAM, em relação à anatomia foliar, usualmente ela ocorre sem células palissádicas, elas possuem grandes vacúolos para acumular malato, e nas células do mesófilo foliar, tá? E temos uma separação temporal, enquanto que nas plantas C4 tem uma separação espacial, tá? No mesófilo e nas células da bainha. Nas plantas CAM nós temos uma separação temporal. Então acontece a pepicase durante a noite e a rubisco atua durante o dia, tá bom? Então, gente, basicamente é isso, a diferença anatômica e fotossintética entre os principais grupos de plantas. Gente, aqui nós temos um esquema de fotorrespiração. Como eu havia dito para vocês, a fotorrespiração acontece quando, ao invés de liberar CO2 para a atmosfera, a planta ela absorve o O2, o oxigênio, tá? Então, como é que acontece? A rubisco, ela captura o oxigênio, tá? Então, ela faz um processo de oxigenase e transforma uma célula de 5 carbonos, justamente esse composto de 5 carbonos, que é a ribulose, em dois compostos, em duas substâncias. Uma de 2 carbonos, que é o ácido o ácido fosfoglicólico, e o ácido 3-fosfoglicérico, tá? Então, gente, o que é que acontece? Esse ácido fosfoglicólico, acontece uma fosfatase, tá? Então, ele perde um fósforo e é transformado em ácido glicólico, tá? Então, acontece uma desfosforilação, certo? Isso aqui, gente, acontece no cloroplasto, tá? Então, esse ácido glicólico, ele vai para o peroxissoma, que faz parte da anatomia da planta, tá? O peroxissoma. Então, ele vai para o peroxissoma e o peróxido de hidrogênio, ele consome esse outro oxigênio para transformar em peróxido de hidrogênio e uma glicina, tá? Essa glicina, que foi formada no peroxissoma, ela passa para a mitocôndria, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece uma transformação de NAD em NAD, de NAD reduzido em NADH+, tá? E ele perde um CO2, transforma em um CO2, certo? Então, o que acontece nesse sistema aqui? Ele consome duas moléculas de oxigênio e transforma em uma molécula de CO2, tá? Como resíduo, tá? Então, nós temos uma amônia e uma molécula de CO2 como resíduo. Então, essa glicina, gente, ela vai ser transformada em uma serina que volta para o peroxissoma. É utilizado uma molécula de NADH e reduzida a um NAD+, é transformado em glicerato, e esse glicerato é transformado em ácido 3-fosfoglicérico, ou seja, a molécula de 3 carbonos que vai para o ciclo de Calvin, tá? Então, isso aqui, gente, resumidamente, é o que acontece na fotorrespiração, tá? Então, ela utiliza
duas moléculas de oxigênio, um NADH+, um NAD reduzido e uma molécula de ATP. Então, essa fotorrespiração ela utiliza muita energia, ela precisa de muita energia para poder acontecer, tá? E como resíduo nós temos uma molécula de CO2. Então, ela consome oxigênio para produzir CO2, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá, por favor, um gostei nos meus vídeos. Podem colocar alguns comentários e indicar algumas aulas que eu posso estar preparando para vocês. É isso. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima.